Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma aula. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia e com a sua revista, para a gente poder começar. E vamos começar orando. Pai querido, muito obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada por essa aula e eu te peço a tua direção nessa aula, Pai. Peço por cada criança que está assistindo, Pai, essa videoaula, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, livrando do mal, cuidando das suas famílias e contemplando a necessidade delas, ó Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Já estamos na lição 7. Um jantar especial. Que jantar especial será que foi esse? Eu vou começar dando uma dica. Vamos começar falando do nosso versículo. E talvez com o nosso versículo você já saiba que jantar especial foi esse. O nosso versículo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios está no Novo Testamento. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ficava em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é Corinthians, é Coríntios 11, 26. Diz assim: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Do que será que está falando esse versículo? Cada vez que vocês comem do pão e bebem do cálice, está falando da ceia do Senhor. Com certeza você já viu lá na igreja quando é servida a ceia todo o primeiro domingo do mês. Esse versículo está falando sobre isso. São as orientações do apóstolo Paulo sobre a ceia que a igreja de Corinto deveria realizar. Jesus voltará e até lá a Bíblia nos ordena, Jesus mesmo nos ordena a celebrarmos a ceia do Senhor como memorial para anunciar a morte e o sacrifício de Jesus. Agora vocês precisam decorar esse versículo. Para isso eu tenho aqui cartões malucos. Cartões malucos aqui na minha caixinha. Eu vou tirar o meu primeiro cartão maluco. Olha lá, aqui está escrito: repita o versículo levantando as mãos. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Muito bem. Próximo cartão maluco. Repita o versículo triste. Quero ver se vocês são bons atores, hein? Vamos lá? Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Que mais? Próximo. Repita o versículo dançando. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Agora, a última vez, a gente vai ter que repetir de olhos fechados, para saber se você decorou mesmo. Será que você decorou? Será que eu decorei? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Consegui! E você, conseguiu também? Então vamos para a história de hoje. Como eu falei, o tema é um jantar especial. O que seria um jantar especial para você? Sabe,
Eu penso que deve ser um jantar numa mesa bem comprida, com talheres de prata, taças de cristal e comidas francesas que a gente nunca viu na vida. Já pensou? Isso deve ser um jantar especial, muito chique. O melhor jantar que tem é aquele que Jesus está no meio. Um jantar com Cristo com certeza seria um jantar mais que especial. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. E você pode acompanhar a nossa história na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12, a ceia do Senhor. Nós já estudamos muitas coisas da vida de Jesus. Semana passada estudamos sobre um presente muito especial. Maria de Betânia havia dado um perfume caríssimo, super precioso, derramado sobre Jesus. E Jesus disse que ela estava preparando ele para sua morte. Realmente, estava muito próximo do dia da morte de Jesus. E Jesus iria fazer a sua última refeição aqui na terra. Sabe, crianças, naqueles dias estava chegando a festa da Páscoa. E a Páscoa do povo judeu não tem nada a ver com a Páscoa que se celebra por aí. A Páscoa para o povo judeu e também para nós cristãos era a festa mais importante do ano. Celebravam a saída do povo do Egito. O povo foi cativo, foi escravo no Egito por muitos anos. E então, a última praga de Deus contra o faraó foi a morte dos primogênitos. Vocês se lembram? Todos os israelitas nas suas casas deveriam passar o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. E o anjo da morte passaria por aquelas casas e, vendo o sangue do cordeiro, não haveria morte ali. Na casa dos egípcios, os primogênitos morreram. E essa foi a última praga para que o faraó deixasse o povo ir. E foi assim que os israelitas deixaram de ser escravos. Foram libertos da escravidão. E por isso todos os anos Deus ordenava que eles festejassem, celebrassem o que Deus havia feito por eles. Muito bem, a Páscoa estava chegando. Uma festa muito importante para os judeus. Os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, a Páscoa está chegando. Onde iremos celebrar a Páscoa? Jesus então mandou que os seus discípulos, Pedro e João, fizessem uma coisa muito diferente. Ele disse: olha, vocês vão até a cidade. E lá na cidade vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Sigam esse homem e digam a ele que eu tenho um recado. Falem as seguintes palavras para ele. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 14. Digam assim: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Vocês vão dizer isso para ele. E esse homem com o pote de água vai levar vocês até uma casa em que o andar de cima vai ter um quarto de hóspedes amplo, todo mobiliado, e lá nós poderemos celebrar a Páscoa e vocês devem preparar o jantar de Páscoa lá para nós. E os discípulos então, Pedro e João, obedeceram e fizeram o que Jesus disse. Foram até a cidade e quando chegaram lá, quem eles encontraram? Um homem segurando um vaso de água. E então seguiram o homem, falaram o que Jesus havia dito e realmente esse homem cedeu um espaço para que eles pudessem preparar o jantar de Páscoa. E então anoiteceu. Jesus foi até aquele cômodo onde os discípulos haviam preparado tudo para o jantar de Páscoa. Então Jesus se reuniu com todos os seus 12 discípulos. Que grande reunião, não é? Você já decorou o nome dos 12 discípulos de Jesus?
Cristo chamou 12 para apóstolos seus, era Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus, era Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Os 12 estavam ali, fazendo a refeição da Páscoa. E durante o jantar, Jesus disse: um dentre vós me trairá. E os discípulos ficaram muito tristes, dizendo uns para os outros: com certeza não sou eu, com certeza não sou eu. Mas Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes, que entregaria Jesus por dinheiro. E então, enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou um pão e pôs no meio deles. Deu graças a Deus por aquele pão. Distribuiu aquele pão para os seus discípulos. Jesus disse: este é o meu corpo. Aquele pedaço de pão partido representava o corpo de Cristo, que algumas horas depois seria preso e seria moído e partido pelos pecados daqueles discípulos e pelo meu e pelo seu pecado. Então eles comeram. Depois que comeram do pão, Jesus pegou o vinho, deu graças a Deus e distribuiu aos seus discípulos. E disse a eles: este é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E lá em Marcos capítulo 14, versículo 25, diz assim: Jesus disse: eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus estava dizendo que aquela seria a última vez que ele tomaria o vinho com os seus discípulos. Mas, depois da volta de Jesus, no céu, nós iremos participar de um jantar mais especial que existe, o jantar com o próprio Cristo. Se você já creu no sacrifício de Jesus, se você já creu e já entregou a sua vida para esse Jesus que entregou o seu corpo e o seu sangue para perdoar pecados, quando Jesus voltar, você também vai ter um jantar mais maravilhoso que já existiu. Você fará uma refeição maravilhosa com Cristo. E a gente não consegue nem imaginar quão especial será esse jantar. Para que você participe desse jantar no céu um dia, você precisa orar, confessar a Deus que você é pecador, confessar, dizer que você crê em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, e convidar a Cristo para entrar na sua vida e ter o controle da sua vida. A Bíblia fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu sei que muitos da nossa turma já fizeram essa oração, já entregaram a sua vida a Jesus. E você não precisa ficar com dúvidas. Será que eu sou salvo ou não? Deus não se esquece da aliança dele com você. Uma vez que você tem entregado a sua vida a Jesus, Ele estará com você para todo sempre, porque a Bíblia fala que não te deixarei, jamais te abandonarei.
Ele não esquece da aliança que fez pelo sangue de Jesus. Deus estará esperando por você para esse jantar maravilhoso no céu. Na aula da semana que vem, nós vamos aprender o que eu devo fazer para poder participar da ceia do Senhor com a minha igreja, na minha igreja. Vocês sabem que todos os primeiros domingos existe a ceia do Senhor na nossa igreja. E quem pode participar da ceia? Nós veremos na semana que vem. E já fica um convite para você. A aula presencial da semana que vem será muito especial. Teremos um convidado muito especial que vai fazer uma ceia para nós. Uma aula super legal sobre o significado da ceia do Senhor. Você não pode perder. Será no nosso EBD, no culto da manhã, às 10 horas da manhã. E essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!